Queridos amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo reine em teu coração para sempre, em o nome de Jesus. Amados, eu neste momento quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos fortalece, ela nos traz alegria e nos traz também uma orientação da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa maneira de viver. Então, eu quero trazer uma palavra agora para o seu coração e peço que você volte sua atenção em nome de Jesus, porque Deus vai falar com você de forma especial neste momento. Eu quero trazer como base para esta palavra que eu quero trazer para vocês um texto da Bíblia, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porém o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o coração, o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Queridos amados irmãos, a palavra que eu quero trazer nesta hora, neste momento, para o seu coração, é acerca do mancebo, do jovem Davi. E eu quero já entrar aqui dizendo para você, a princípio, que tudo aquilo que Deus planejou, projetou, decidiu escolher e fazer na sua vida, ninguém vai tomar a frente. Ninguém vai, certo, fazer qualquer tipo de coisa que venha agradar a Deus e tirar a visão de Deus da sua vida. Porque aquilo que Deus preparou para você é seu. Ninguém toma. Ninguém vai fazer com que você perda. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele faz, Ele realiza, porque Deus ele tem para fazer com você. Então, tudo que Deus tem para fazer com você, não se preocupe. Não se preocupe. Pode se levantar X, Y, A, B, C, D, o que quiser. Mas o que Deus tem para fazer com você, Deus vai realizar. Deus vai fazer. E outra, detalhe, é seu. E ninguém vai tomar. Tá certo? Pois bem, eu quero neste momento trazer para você uma palavra, né, que está basicamente baseada na história de Davi, o mancebo, o jovem Davi. E a história ela se inicia, não exatamente, mais precisamente, neste capítulo 16. Mas a história ela se inicia alguns capítulos antes, ainda neste livro de 1 Samuel. Mas Deus, ele trata com Samuel acerca da vida de Davi da seguinte maneira: olha, eu tenho rejeitado Saul, que era o rei da época, era quem estava atuando como rei sobre todo Israel, e Deus trata com Samuel acerca de Davi da seguinte maneira: olha, eu tenho rejeitado Samuel a Saul, porque Saul tem me desobedecido. Saul tem rejeitado a mim e tem passado a obedecer muito mais aos seus ideais, aos seus pensamentos, ao que vem sobre a mente, e não mais me obedecido. Eu tenho rejeitado ele e tenho me provido de um rei dentre a família do belemita chamado Jessé. Então Deus tratou com Samuel dizendo: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Este já era Deus pensando em Davi. Mas, meus irmãos, a história conta que Samuel vai até a casa de Jessé, no capítulo 16, e quando ele chega na casa de Jessé, acontece que Jessé se depara
com Samuel, e quando Samuel está na casa de Jessé, acontece que ele pergunta pelos filhos de Jessé. E Jessé diz, estão aqui, e Jessé vai passando um, vai passando o outro, vai passando um, vai passando o outro, até ao ponto de se cumprir o versículo que nós acabamos de ler, ou o parágrafo que nós lemos, o versículo 6 e o versículo 7, que diz: sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. Meus queridos amados irmãos, quando Deus ele trata com Samuel, trazendo assim para Samuel a mensagem de que aquele que estava à sua vista, mesmo ele tendo toda a aparência, toda a pinta, tendo toda a robustura, tendo todo o perfil de rei, tendo todo o perfil, toda a aparência de uma pessoa que de fato tem potencial para exercer tal cargo, para exercer tal função. Mas é interessante que Deus ele traz a mensagem para o profeta dizendo que ele não olha para tais coisas. Deus, quando vai escolher alguém para realizar alguma tarefa, seja secular, seja dentro da igreja, mais precisamente falando, trazendo para o reino de Deus, Deus ele trata com a pessoa de acordo com aquilo que ele observa e vê no coração. Note que o versículo 7 diz, Deus, que nenhum daqueles era o que seria que Deus tinha falado com Samuel ainda dias atrás. O que Deus disse para Samuel foi que nenhum deles seria o escolhido. Por quê? Porque Deus não atentaria para a aparência, mas sim para o que está no coração. Detalhe, Deus disse que não olha como o homem olha, porque o homem olha para o status, para a aparência, para a formatura, para a eloquência, para a boa postura, para a robustura, para a estatura, para a sua formação acadêmica. É interessante esse texto, porque todas estas coisas é as coisas que o homem procura para trazer uma pessoa para exercer uma posição de alto grau, uma posição de um cargo elevado. Isto é o olhar humano, toda a aparência humana, ela olha para esse tempo, ela olha para estes requisitos. Mas detalhe, Deus, ele chega para o profeta Samuel e diz, olha, eu não considero isso. Pelo contrário, eu considero o que está no coração. Eu quero trazer esta palavra e quero já orientar você de algo impactante. Você, no seu coração, o que tem desejado? Pense o que você tem colocado e posto no teu coração para seguir. É do coração, está no texto, que procede os desígnios de tudo aquilo que nós vamos realizar e fazer. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele sonda o que está no coração, porque é do coração que procede todas as intenções do homem.
Todas as intenções da mulher estão concentradas no coração. E coração fala de sentimentos. Desejo. Aqui está relacionado a desejos, a sentimentos. Qual é o sentimento que você tem sentido pela obra de Deus e pelo seu próximo? Qual é o desejo que você tem colocado, tem permitido que domine o teu coração com relação ao próximo, com relação à obra de Deus? É interessante que Davi, ainda sem estar em evidência, porque Davi aqui é o personagem que está oculto ainda, é o personagem que ainda não está atuando como rei na prática, mas ainda antes dele atuar, Deus já o havia escolhido. Irmãos, isso é forte. Isto é forte. Deus não escolheu Davi porque Davi era um jovem bonito. Deus não decidiu colocar Davi como rei porque Davi apacentava as ovelhas boas, muito bem. Davi se dava muito bem no campo. Não. Quem lhe disse isso está equivocado. Deus escolheu Davi porque Davi no coração tinha amor. Davi no coração tinha sinceridade. Davi no coração tinha integridade. Davi no seu coração tinha sinceridade. Meus irmãos, eu tenho notado e observado por onde andei, por onde passei, que há uma infidelidade muito grande para com os cristãos da atualidade. Muitos que estão envolvidos com igrejas, muitos que estão até abrindo a boca e dizendo que são cristãos, que são crentes, que são pessoas que andam e frequentam igreja. Não tem no seu coração o mínimo sequer de sinceridade, de amor, de ajudar ao seu próximo, de querer levantar aquele que está caído, que ele enxerga. Não é aqueles que estão longe não, porque Deus, ele sabe muito bem que você não pode dar o mínimo de atenção para aquele que está longe de você, para aquele que está em outro país que você nem conhece, não sabe nem quem é a pessoa. Não, eu me refiro àqueles que estão próximo de você. O próximo aqui que eu falo é aquele que está do seu lado, congrega com você na mesma igreja, está com você no mesmo lugar, aquele que está no seu dia a dia do seu lado. Meus irmãos, Deus, ele escolheu Davi porque ele encontrou no coração de Davi sinceridade, honestidade. É interessante que quando tudo isso acontece, quando tudo isso ele enxerga no coração, Deus enxerga no coração de Davi, é interessante que Deus chega, orienta o profeta Samuel e diz, quando ele chegar à mesa, derrama sobre a cabeça dele o óleo. O óleo aqui, irmãos, significa ou representa unção, representa capacidade, representa resistência, representa força. Este óleo da unção, no versículo 13, que Davi recebeu na sua cabeça, representa tudo isso que eu lhe disse: força, resistência, coragem. Meus irmãos, se você recebeu sobre a sua cabeça o óleo da unção, o azeite da unção, Deus,
Ele então te deu força, resistência, te deu dons, te deu capacidade. Não diga que você, como escolhido, não tem capacidade para vencer o que é preciso ser vencido. Não diga que você, por ser um escolhido de Deus, não vai conseguir vencer o que é para ser vencido. Porque você vai vencer. Porque você vai resistir. Porque o Espírito de Deus, Jesus, já derramou sobre a tua cabeça o azeite, o óleo, que representa a força, que representa a resistência. Olha o que é que diz a Bíblia aqui ainda neste capítulo, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia que Davi recebeu o óleo sobre sua cabeça, nunca mais, Davi foi o mesmo moço. Davi recebeu de Deus força, capacidade. Meu irmão, é verdade. No momento em que você pensar que você não vai conseguir, você tem que trazer também ao seu coração a palavra que Deus liberou sobre sua vida, que é a palavra de resistência, de força, de coragem. Detalhe, irmãos, é que Davi, quando é ungido, quando recebe a força, o dom do Espírito Santo, Davi no capítulo 17 vai enfrentar agora Golias. No capítulo 17, quando Davi ele vai enfrentar Golias, é interessante que no capítulo 16, verso 13, Davi recebe força, recebe estratégia, recebe dons da parte de Deus e resistência. O tempo passa. Quem sabe você tem recebido de Deus a força, a resistência e não tem percebido porque você ainda não encarou uma situação difícil. Você ainda não chegou a encarar uma situação que você possa executar aquilo que Deus ele deu para você. Aquilo que Deus ungiu você. O tempo passou na vida de Davi e um certo dia Davi ele se enfrenta com Golias. Golias, aqui irmãos, representa para mim, para você, tudo aquilo que está relacionado a obstáculos, a adversidade, a lutas, a provas, a desertos, tudo que for relacionado, irmãos, a dificuldade sobre tua vida e sobre minha vida do dia a dia, Davi vai agora enfrentar, que Golias representa isso. Meus irmãos, a Bíblia diz que Saul, ele chega até Davi e diz para Davi: você não vai poder enfrentar Golias, porque Golias é um homem valente, é um homem que sabe guerrear, é um homem que tem capacidade para a guerra, é um homem muito bem preparado, é um homem que tem experiência com guerra. E olha o tamanho dele para o seu tamanho. Davi tinha aproximadamente, em média, mais ou menos, 1,69 m, mais ou menos isso. E Golias, ele tinha mais ou menos entre 3,9 m a 3 metros de altura. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos aí
uma diferença muito grande, tanto na estatura, como também na aparência, que Golias, ele era muito forte e Davi era franzino. E nós temos aí também uma diferença muito grande entre experiências com guerras. Davi nunca teve experiência com guerras, nunca enfrentou um homem para guerrear, nunca foi um guerreiro, Davi. Golias já tem experiência, já tem vencido várias guerras, tem lutado. Então, você tem em média aí na sua mente o pensamento: Davi está em completa desvantagem, porque nada tem de possibilidade para que ele possa vencer, para que ele possa conseguir passar por aquele período difícil, encarar e vencer. Você pode estar imaginando isso, ou pode ter percebido até isso. Só que acontece algo extraordinário. Davi vai dizer algo extraordinário. Quando Saul, ele diz que Davi não tem condições, não tem possibilidade, porque é assim. Nós vivemos uma época onde nós escutamos muitas das coisas que são palavras negativas. Quando você decide fazer alguma coisa, quando alguém olha e vê pela sua estatura, mede você de cima a baixo e diz: ah, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Muitas das vezes a gente encontra essas palavras. E é interessante que não só Saul chega a dizer para Davi que ele não tem capacidade, como seu irmão Eliabe também vai dizer. Dois irmãos de Davi, Eliabe e Abinadab, vai dizer para ele que ele também não vai conseguir, não era nem para ele estar ali na guerra. Bom, se parentes estão dizendo que eu não vou, que eu não posso, que você não deve, que você não vai conseguir ter sucesso, isso é a critério dele, é a visão dele, e não a minha, e não a sua. A sua visão, ela não pode ser a mesma visão que aquelas pessoas têm de você. As pessoas em sua volta, podem ter uma visão com relação àquilo que você pretende fazer. Bom, se for agradável, amém. Se também não for agradável, não tem problema. Não me importa. Você não deve se importar. Olha o que acontece na história de Davi. É que quando todos estão dizendo que ele não vai, aí ele diz: eu vou. Quando todos estão dizendo você não pode, aí ele chega e diz: eu posso. Quando todos dizem bem assim, você não deve, ele diz: eu devo. Quando todos em sua volta dizem para ele: olha, você vai morrer, ele diz: eu vou viver. Você não vai conseguir. Davi diz: eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque Davi não depende das palavras dos outros para vencer. Davi depende de Deus. Davi depende de Deus. E ele vai reconhecer isso. Ele vai reconhecer isso. Olha o que é que diz a Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo de número 20, deixa eu procurar aqui para você. A partir do versículo de número 28. A partir do versículo 28. Davi, quando ele está diante de Golias, preste atenção nisso aqui. Olha o que é que ele diz. Ele diz: quem é este incircunciso para confrontar o exército do Deus
vivo. Ele vem contra mim com espada, com lanças e com escudo. Eu, porém, vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a batalha e a luta que você e eu temos enfrentado e temos conseguido obter sucesso e vitória não foi exatamente por causa das orientações que a gente recebeu ou das palavras humanas que nós recebemos. Foi por causa do óleo, da unção que veio sobre a sua vida e Deus